Olá, tudo bem? Eu sou Gurbi Martins. As principais notícias do Legislativo Osasquense você vê agora. Legislativo realiza audiência pública para debater a importância da língua brasileira de sinais. Câmara aprova plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias. Legislativo homenageia a paróquia Espírito Santo pelo seu jubileu de ouro. Emoção, ato de amor e sonho marcam a terceira edição do programa Nossa História. Vereadores apoiam campanha do Setembro Verde. Diga sim para a doação de órgãos e tecidos. Vereador Laércio Mendonça se despede do Legislativo. Evento na Câmara marca Semana da Cultura Racional. Cidade de Osasco está próxima de completar 1 milhão de doses aplicadas contra a Covid-19. Agora, no Câmara Notícias. Começamos o jornal Câmara Notícias com uma pergunta. Você conhece Libras? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem mais de 466 milhões de pessoas com deficiência auditiva em todo o mundo, sendo quase 10 milhões de pessoas no Brasil. A língua brasileira de sinais, Libras, foi criada para promover a inclusão social de deficientes auditivos. E, nessa semana, em audiência pública, a Câmara debateu a importância da língua brasileira de sinais. A reportagem é de Jaqueline Galhardi. A língua brasileira de sinais é uma linguagem natural criada para promover a inclusão de deficientes auditivos. O tema foi destaque da audiência pública realizada no Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado anualmente no dia 21 de setembro. Realizado pela Comissão do Idoso, Aposentado, Pensionista e das Pessoas com Deficiência, a audiência foi solicitada pelo vereador Laércio Mendonça. A inclusão de Libras no serviço público, eu vejo que é uma realidade. Então, a minha intenção é que a gente consiga unir pessoas que debatem o tema para que a gente tenha mais, não só no serviço público, mas também no serviço privado, em toda a sociedade, o olhar em Libras. A audiência contou com palestrantes e representantes da sociedade civil, do Legislativo, representado pelas vereadoras Elza Oliveira e Cristiane Selegato, e do Executivo da cidade de Osasco. O tabu enfrentado pelas pessoas com deficiência foi destacado por Salomão de Lira, secretário executivo da Pessoa com Deficiência. E a deficiência, ela não é um problema, é uma condição que deve ser respeitada pelas empresas, pelo poder público. A criadora do projeto social Libras para Todos, Clerismar Nogueira, falou a respeito do projeto implantado há 11 anos na cidade e explicou um pouco sobre o que é Libras. É uma língua completa com toda a estrutura gramatical, como qualquer uma outra língua, que transmite todos os sentimentos, todos os sentidos, as emoções, né? Todo o conhecimento que a pessoa surda precisa entender, né? O palestrante bombeiro Kel contou parte da história da Libras no Brasil desde a colonização. Quando Dom Pedro II chamou o francês Ernest Haes em 1855 para ir na pronúncia, foi porque o neto dele estava com deficiência surda, ele ficou surdo. E o atleta osasquense paralímpico de vôlei, Wellington, destacou a importância da acessibilidade no esporte. Eu digo hoje que o esporte é uma ferramenta de inclusão, né? Hoje, assim, eu nem sonhava em ser um atleta paralímpico e com o esporte me proporcionou isso, a importância da gente ter uma base, um fundamento, uma recreação para trazer para o alto rendimento na cidade de Osasco. O Coral de Libras Atitude e Ação fez uma apresentação de tirar o fôlego. Depois de 2 audiências, reuniões e um período para a apresentação de emendas, os vereadores osasquenses aprovaram em primeira discussão, durante a sessão ordinária, os projetos 84 e 85 de 2021. São os projetos do PPA e da LDO, o Plano Plurianual do município de Osasco para o quadriênio compreendido entre 2022 e 2025,
e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Reportagem de Eliabe Vicente. Os parlamentares iniciaram as discussões dos projetos de lei que dispõem respectivamente sobre o Plano Plurianual PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Toda a cidade, todos os principais programas, né, de um futuro de 4 anos, que é o Plano Plurianual, e de 2022 a 2025, que engloba inclusive o primeiro ano de um próximo governo. Então, eu faço uma avaliação muito positiva. Ontem nós tivemos a votação em primeira discussão dos dois, tanto do PPA como da LDO, e foi aprovado, mas eu acho importante destacar a forma como ele foi conduzido durante todo o processo, porque ele é super complexo, né? É um projeto, inclusive, ele está aqui. Olha isso. Então, o que a gente teve que analisar, isso tudo com apoio da Secretaria de Planejamento, secretarias envolvidas da Prefeitura, dando todo o suporte também aos vereadores. Ele foi desenhado de uma forma democrática, com a participação ouvindo toda a sociedade também. E aqui na Câmara, depois que ele deu entrada, nós tivemos 2 audiências públicas para discuti-lo, inclusive algumas reuniões entre os vereadores e os secretários municipais para que pudessem tirar as dúvidas, verificar questões, qualquer um tivesse qualquer tipo de dúvida. Então, de uma forma bem aberta e democrática, foi debatido também nessa casa. O PPA estabelece o planejamento dos gastos e investimentos em políticas públicas para o período de 2022 a 2025. Ao todo, são 19 eixos temáticos, divididos em 54 programas, com ênfase na gestão intersetorial. Já a LDO estipula o plano de investimento para o exercício de 2022. As áreas que contemplam mais recursos são as da saúde, com previsão de R$1 bilhão, e a da educação, com a previsão de R$860 milhões. As 2 leis aprovadas são uma das principais votadas no Legislativo durante o ano. Foram aprovados os 2. Provavelmente na próxima semana teremos a segunda discussão e última da aprovação. E aí a gente vai tocar, né? E pensando aí na nossa cidade para os próximos 4 anos, que é fundamental. Então foi muito importante a votação e acho que é mais importante a discussão democrática que existiu nessa casa. Isso faz toda a diferença. Os 2 projetos foram aprovados em primeira discussão e precisam passar por nova votação para que sejam encaminhados para a apreciação do Executivo. O Jubileu de Ouro, isto é, 50 anos de evangelização da Paróquia Espírito Santo do Jardim das Flores, foi comemorado com uma sessão solene por indicação do vereador Délbio Teruel. Ao longo do ano litúrgico, a paróquia desenvolve vários atos de piedades, como a festa do Divino Espírito Santo, novena de Nossa Senhora Aparecida, de Santa Filomena, de São Miguel Arcanjo e Cerco de Jericó. As pastorais da catequese, da família e da comunicação são destaques dentro da comunidade. Para o padre Carlos Augusto de Andrade, são 50 anos fazendo memórias e história, olhando para o futuro e colaborando com o plano de amor de Deus para com a humanidade. Vereador Délbio Teruel, autor da honraria, falou ao jornal Câmara Notícias o que representa para a comunidade essa placa comemorativa. Olha, essa honraria representa o reconhecimento da cidade de Osasco, reconhecimento da Câmara Municipal e de todos os poderes, né, da cidade pelo trabalho que a Paróquia Espírito Santo e toda a comunidade faz pela cidade de Osasco. Nós estamos muito felizes em ter participado dessa sessão solene, em ter entregado essa placa comemorativa. O padre Wagner hoje, que é o padre responsável por toda a Igreja Espírito Santo e essa comunidade, nos recebeu aqui de forma muito carinhosa, e a importância disso para a cidade é que é valorizar esse trabalho social, esse trabalho humanitário e esse trabalho de evangelização que é feito aqui na nossa cidade. Estamos muito felizes em poder fazer essa justa homenagem à Paróquia Espírito Santo. O Departamento de Jornalismo da TV Câmara está preparando uma matéria especial sobre este evento. Veja no próximo bloco. Vereador Laércio Mendonça se despede do Legislativo. Durante o confinamento, a violência contra a mulher tem aumentado. No Brasil, a violência doméstica aumentou em até 50% em alguns estados.
Se você estiver passando por uma situação de violência ou se sentir ameaçada, recorra à Procuradoria Especial da Mulher. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. A Câmara de Osasco realizou ontem, dia 23, a terceira edição do programa Nossa História, uma iniciativa da Presidência da Câmara e da Frente Parlamentar Nossa História. Pedidos de união entre os povos, sentimentos de gratidão ao Estado acolhedor e a demonstração de amor à cidade de Osasco marcaram o evento. Você vê agora na reportagem de Eliabe Vicente. Pela terceira vez, as bandeiras do Brasil, do estado de São Paulo e da cidade de Osasco são reverenciadas em ato cívico na Câmara de Osasco. Desta vez, os homenageados foram os vereadores Joel Nunes, Laércio Mendonça e a servidora Meire Borges. O vereador Joel Nunes, acompanhado de seus assessores Adalberto Ramos e Raini Bertolazzo, representou o país hasteando a bandeira do Brasil. Um prazer de ser brasileiro, de ser, de repente, a pessoa que mora lá na Alemanha, na Espanha. A minha bandeira, quando um atleta ele é campeão, então ele carrega a bandeira do país dele. Ele está representando aquele país. E o ponto que parte da honraria é através da bandeira. Qualquer bandeira de um país, ela marca uma história, né? Dá aquela imponência a um país, uma bandeira. Cria um orgulho para a nação. 64, quando eu nasci em 64, então era muito forte essa atividade nos colégios. Quer dizer, porque o colégio ele é uma extensão da família. Ali o aluno vai respeitar o professor, ele vai respeitar a autoridade e vai também levar para dentro de casa. Acompanhada dos irmãos Paulo e Milka, da mãe Marilene, da filha Mia e da jornalista Deni Simões, a servidora Meire Borges foi homenageada com o hasteamento da bandeira do estado de São Paulo. É com muita honra que eu vim hoje hastear a bandeira do estado de São Paulo, o estado que acolheu a minha família, com muito respeito, né, a toda a nossa história. E aqui na cidade de Osasco, a cidade que eu posso exercer o ofício que Deus colocou em minhas mãos de trabalho, daqui eu posso colocar em prática a minha habilidade. E então hoje é um sentimento de muito orgulho e gratidão e honra a Deus, a Osasco e a todos dessa casa de leis. Fomos convocados e viemos com a maior alegria para homenagear junto com minha filha e agradecer a Deus por tudo. Ao lado dos servidores Flávia e Edson, o vereador Laércio representou a cidade de Osasco. Então a cidade de Osasco é onde eu tenho amigos, onde eu tenho parte da minha família, mas onde eu tenho um compromisso de lutar cada dia por uma cidade melhor. Então, eu estou com essa missão, eu não tenho dúvida que vou fazer isso com muita dedicação e amor. O vice-presidente da Câmara de Osasco, Josias Dajuco, classificou o evento como um ato de amor. Eu saio daqui mais um dia emocionado com esse momento tão importante para a cidade de Osasco, onde vereadores, a população, servidores estão aqui prontos para hastear as bandeiras do estado, da nossa cidade e do nosso país. É um ato de amor. Porque nós vivemos hoje e vemos países que não têm a oportunidade de hastear suas bandeiras, não têm a oportunidade de cantar os seus hinos. E quando nós fazemos isso, aqui na frente do Poder Legislativo, e sem dúvida nenhuma é muito importante para a nossa cidade. Os sonhos para Osasco e a família como base da sociedade foram destaques feitos pelo presidente da Frente Parlamentar Nossa História, vereador Rogério Santos, responsável pela implantação do programa no Legislativo. Nós sonhamos com uma cidade onde todos tenham dignidade para viver, tenham uma moradia que seja digna, tenha condições de trabalho para manter sua independência, para depender sempre menos de governo, para que cada família, sobretudo a família, tenha a possibilidade de se realizar aqui dentro da cidade de Osasco como uma família que seja a base da sociedade.
Os vereadores de Osasco aprovaram a moção de número 358 de 2021 em apoio à campanha Setembro Verde, que trabalha a conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. A moção da vereadora Ana Paula Rossi, que é transplantada, foi aprovada por unanimidade. Quem explica é a própria parlamentar. Eu fui chamada, é interessante compartilhar com as pessoas, porque nós estamos no mês de setembro. Setembro é o Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, mas também é o Setembro Verde, que trata da importância da doação de órgãos. Fiz algumas visitas a unidades escolares aqui, quanto comissão de educação, e as gestoras falaram, nossa, a gente não sabia do Setembro Verde, ficamos sabendo, quando você falou, a gente vai fazer aqui também uma campanha de esclarecimento na escola. Então, achei que só por isso já valeu a minha colocação, a minha moção da sessão, que eu apresentei a moção de apoio ao Setembro Verde. Eu sou transplantada, eu faço 4 anos de transplante em dezembro, agora, eu fui transplantada em dezembro de 2017, eu tenho insuficiência renal crônica, né? É importante destacar que o transplante não é a cura da insuficiência renal, ele é um tratamento, ele é considerado um tratamento. Então, eu nasci com insuficiência renal, né, com má formação nos rins, e o meu rim suportou bastante, porque eu fui perdendo, eu tenho um rim esquerdo atrofiado, o direito com má formação, e aí eu fui perdendo a função renal gradativamente no decorrer dos anos da minha vida, mas sempre fiz acompanhamento desde a infância, né? Eu fui diagnosticada porque eu tinha muita infecção urinária, então aí foi que identificaram essa má formação congênita. E quando eu estava quase com 50 anos, né, eu fui chamada para o transplante. Foi todo um processo durante todos esses anos de acompanhamento, até que eu fui inserida na fila de transplante, né? Eu tenho familiares compatíveis, meu pai é compatível e os meus irmãos também compatíveis. Minha irmã e meu irmão são compatíveis. Mas o médico optou por aguardar um doador cadáver, que é aquela pessoa que tem morte encefálica, morte cerebral, e aí ela pode ser uma doadora. E aí isso depende da família autorizar a doação dos órgãos. E foi dessa forma que eu recebi o meu rim. As pessoas não têm ideia do que é isso, porque é a mesma coisa eu estar aqui conversando com você, toca o meu celular, Ana, tem um rim compatível. Vem da central de transplantes, a ligação. E foi dessa forma, eu já tinha sido chamada algumas vezes, cheguei a ficar em jejum para cirurgia, para o transplante, tudo, e daí, olha, esse rim não é tão compatível, dá para você ainda aguardar mais um pouco. E eu fui, na vez que eu fui transplantada, eu fui com essa expectativa, só fui para cumprir, que me chamaram, mas eu falei, provavelmente vão me liberar. E para minha surpresa, eu encontrei meu médico no hospital, ele falou, daqui 2 horas está no centro cirúrgico. É um misto de sensações, porque é uma alegria por receber o rim, que eu já estava... A doença renal é uma doença silenciosa, então muitas pessoas demoram a descobrir que tem insuficiência renal. Quando ela dá alguns sinais é porque ela já está numa gravidade maior. Eu fui diagnosticada na infância, mas a maioria das pessoas não descobrem, e ela tem muita relação com pressão alta, diabetes. Graças a Deus, né, eu completo 4 anos de transplante. Eu estou ótima, eu acho muito importante a gente divulgar que a pessoa transplantada, qualidade de vida. Eu já sofri, apesar de não fazer hemodiálise, imagina quem faz hemodiálise, como melhora a qualidade de vida. Mas a minha melhorou muito. Não num primeiro momento, porque no primeiro momento você fica recluso, tem que tomar todos os cuidados, porque o nível de imunossupressor é altíssimo, mas eu acho importante falar o outro lado, de quem doa. Da importância, porque é isso que o Setembro Verde trata, a importância da doação de órgãos. E eu compartilhei na tribuna, na sessão, a experiência que eu tive com a vereadora Elza. A vereadora Elza, no mesmo mês que eu fiz o transplante, em dezembro de 2017, a vereadora perdeu a irmã precocemente e ela teve morte cerebral, e os médicos consultar a família, se a família tinha a intenção de doar os órgãos. E eu tinha tido uma conversa com a vereadora um pouco antes, compartilhando a minha história de vida, a minha situação, enquanto eu estava aguardando o transplante. E essa nossa conversa informal de amigas teve um peso muito grande no momento da decisão da família dela, coisas que a gente nunca podia imaginar que pudesse acontecer. E eu creio que nada é por acaso. Deus está sempre no controle de tudo. Então, a nossa conversa não foi à toa.
A situação da irmã dela foi muito triste, mas com certeza salvou outras vidas. Eles optaram pela doação de órgãos e a nossa conversa teve influência na decisão da família, E assim, eu acho que isso que é o mais importante da gente compartilhar, porque eu recebi órgão. E depois de alguns dias estava eu no hospital. Eu lembro que assim que eu cheguei no hospital, que meu médico falou que eu ficaria para o transplante, a primeira coisa que eu fiz, eu falei com a vereadora Elza. É muito importante que as pessoas entendam que para doar os órgãos, basta a pessoa manifestar esse desejo para a família, não precisa deixar nada por escrito, nenhum documento por escrito. Ela fala para a família e não deixa o corpo da pessoa mutilado. O custo é todinho pelo SUS, a família não arca com nenhum tipo de custo e vai salvar vidas. Né? Uma doação de uma pessoa que faleceu, a doação pode salvar até 8 vidas. Então, e faz a diferença, né? Eu sou prova disso. Hoje eu estou aqui, mais uma vez estou vereadora na Câmara, tenho uma vida corrida, uma vida maluca, e estou aqui saudável com os meus cuidados, né? Porque a gente tem agora para o resto da vida, tem os cuidados que são necessários. Quero aproveitar a oportunidade, né? Não falar só da importância da doação, mas a questão da pandemia. Eu estou aqui sem máscara porque nós estamos com distanciamento, mas continuo, eu estou vacinada. Eu fiz parte de um grupo de estudos onde 4.000 pacientes do Hospital do Rim participaram para ver a eficácia das vacinas em transplantados devido aos imunossupressores, aos medicamentos. E no primeiro momento da pesquisa já identificaram que a ação da vacina em transplantados e imunossuprimidos, ela é muito baixa, muito baixa. Então, eu permaneço com a máscara, o álcool gel, os cuidados que todos devemos manter. A indicação para esse grupo é de mais doses da vacina, ainda é estudo para verificar o quanto isso vai aumentar essa imunidade. Tudo é importante manter os cuidados, mas todos nós temos que manter. Os imunossuprimidos um pouco mais, porque o risco é maior. Mas mesmo as pessoas vacinadas com 2 doses, com 3 doses, precisam manter os cuidados. O vereador Laércio Mendonça participou nesta semana da última sessão deste período em que esteve no Legislativo. O primeiro suplente de vereador do PSD assumiu por 35 dias em função do licenciamento do vereador e presidente da Casa, Ribamar Silva. A sessão foi marcada pelos discursos dos vereadores em função do trabalho desenvolvido pelo parlamentar. Quero parabenizar o Laércio Mendonça, um cara que eu conheço há pouco tempo, mas já tem a minha admiração. O Laércio veio para essa casa, né? Ficar aqui um tempo com a gente, mas já mostrou que merece retornar para essa casa. Eu quero deixar aqui meu abraço, Laércio, dizer que é uma emoção muito grande poder estar contando com um trabalhador que nem você aqui. E o MDB quer te parabenizar por essa estada que você esteve aí. Então, Laércio, eu tenho orgulho de ser seu amigo e para mim não é surpresa tudo isso que você plantou nessa casa nesse período desses 30 e poucos dias. Mas parabéns, gostei de trabalhar com você, sempre adoro encontrar você, pessoa bacana. E é assim que tem que ser todos nós, né? Nós não precisamos se amar, mas tem que se respeitar um outro. É assim que a vida continua. Pouco tempo, esse período, mas você já fez a diferença. Você é uma pessoa de bom coração, uma pessoa bem intencionada, uma pessoa séria, um homem sério, um homem honesto e que contribuiu muito para o Legislativo nesses 30 dias. Vossa Excelência foi muito participativa aqui, né, senhores vereadores? Um vereador dedicado com as suas ações, que logo possa retornar aqui como titular a essa casa. E como o vereador Ralf falou aqui, não só a sua família, como seus amigos, como seus eleitores, nós também, vereadores, estamos muito felizes com a sua participação aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, guardando sempre você e sua família. Eu não posso esquecer a oportunidade que o nobre presidente Ribamar estará aqui de volta, me concedeu, né? Tive uma experiência muito positiva, mas nada seria possível se não fosse essas 2.000 pessoas, se não fosse minha família. Eu queria agradecer a todos da casa,
todos, sem exceção, um pouquinho de experiências que me passaram. Então, eu fico muito grato e obrigado, presidente, por tudo. Veja depois do intervalo. Osasco está perto de chegar a 1 milhão de doses aplicadas contra a Covid-19. Durante o confinamento, a violência contra a mulher tem aumentado. No Brasil, a violência doméstica aumentou em até 50% em alguns estados. Se você estiver passando por uma situação de violência ou se sentir ameaçada, recorra à Procuradoria Especial da Mulher. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. É de autoria da vereadora Lúcia da Saúde e do ex-vereador e presidente da Câmara, Jair Assaf, a Lei da Semana da Cultura Racional, a ser comemorada a partir do segundo domingo do mês de setembro. É o 35º aniversário da Cultura Racional em Osasco. E na última quarta-feira, a Câmara realizou uma sessão solene para comemorar. Nós entendemos que nós deveríamos perpetuar na nossa cidade a cultura racional. Eu estava aprendendo também, eu não conhecia. Como que eu não conhecia? Eu falei, eu vou aprender junto com a cidade de Osasco. Então foi por isso que nós apresentamos o projeto, transformado em lei pela Câmara primeiro, por voto por unanimidade, e depois pelo prefeito Rogério Ulisse. Foi um motivo muito especial, que eu até comentei no começo, e depois também uma amizade que eu já tinha com o Vanderlei desde a infância. E quando eu realmente soube o que era cultura racional, hoje foi dito aqui sobre plantar e colher. A presença de todos vocês, nesse momento, com o raciocínio de vocês, que é um habitante que veio da origem para mostrar as virtudes que nós perdemos. E através da leitura do livro, que é o livro de título Universo em Desencanto, vai havendo desencanto. E esse habitante tem a sua força e tem a sua natureza natural, espontânea, simples e humilde, e se faz necessário na sociedade, no lar e na vida. Setembro é o mês com a menor média de óbitos por Covid-19 em Osasco, desde o início da pandemia, em março do ano 2020. A cidade ficou a primeira semana do mês sem registrar nenhuma morte. Além das doses iniciais, já é possível tomar a terceira dose para a população de 60 anos ou mais. Neste caso, o idoso deverá ter recebido a segunda dose há 6 meses ou mais. Outra novidade é que a segunda dose da Pfizer, para quem tomou a primeira há 56 dias ou mais, já é possível. Teremos 2 megapontos de vacinação. O primeiro na Fito da Zona Sul, o segundo no SESI da Zona Norte. Vereadores comemoraram os números favoráveis. Desde o início da pandemia, o Executivo tem trabalhado em sintonia com o Legislativo. O seu Câmara Notícias fica por aqui. Você pode rever o jornal pelo YouTube ou pelas nossas redes sociais. Estamos na fase de transição. Vamos todos tomar cuidado. Cuide-se.